estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje tratando de um assunto que é fundamental para o bom desenvolvimento de uma criança, que é a amamentação. Pois é, de extrema importância. Quando uma criança nasce, às vezes tem algum problema de saúde e acaba ficando na UTI, ou mesmo acaba nascendo muito prematuramente, essa criança precisa sim de cuidados especiais. Às vezes a mãe está tão envolvida naquele momento, está tão nervosa que não consegue amamentar no início, portanto precisa sim do auxílio de outras mães. É isso mesmo, precisa sim que outras mães doem leite humano para os seus bebês que tanto necessitam nesses primeiros dias de vida. Vamos acompanhar então como é que é esse processo. Veja aí. São 9 meses de espera até ter o tão sonhado filho nos braços. Mas especialmente algumas mamães de primeira viagem ficam ansiosas, preocupadas com as primeiras mamadas, né? Muitas têm receio se vão produzir leite ou se vão sentir dor. Por isso a gente decidiu vir até aqui ao Banco de Leite Anita Cabral, que funciona anexo à maternidade Frei Damião, para aprender algumas técnicas. Quem vai ensinar pra gente é Érica Marçal, que é diretora de assistência aqui do banco. Érica, é comum as mamães de primeira viagem ter essa preocupação, se vão saber amamentar, se vão ter leite, enfim, isso é comum? Isso, até durante ainda o período de gestação, né, elas se preocupam muito se vai ter a quantidade suficiente, se vai sentir dor ao amamentar, que isso também é o que fazem elas desistirem da amamentação. Muitas desistem de amamentar? Isso, muitas desistem por essas vivências de amigas, de parentes, né? Que tem uma vivência negativa da amamentação por sentir dor, que não é normal, e aí passa essa vivência para elas, e elas já sentem essa ansiedade, esse nervosismo, e já tem um preconceito, né, sobre a parte da amamentação, e já definem não querer amamentar o filho. Qual é a técnica, ou quais são os cuidados que a mãe já tem que ter, né? Ou seja, antes disso mesmo? Não precisa, primeiramente, fazer exercício na mama, que muitas têm a questão dos mamilos invertidos ou mamilos planos, né, que acha que vai contraindicar a amamentação. Isso é um mito assim, que dificulta muito realmente o estabelecimento da amamentação. Então, elas pensam que antes de começar a amamentar, precisa fazer exercício na mama. Isso não precisa, porque quando o bebê amamenta, quando pega corretamente a mama, a força de sucção desse bebê vai exteriorizar esse mamilo e vai fazer com que ele se alongue e pegue corretamente. Nas primeiras mamadas, pode ter uma certa dificuldade maior do que aquela que tem o mamilo já exteriorizado, mas é só a gente procurar um profissional, procurar um serviço como o banco de leite, que aí a gente estabelece essa amamentação para a efetivação, né, do aleitamento materno. Tem uma posição correta de botar no colo? Explica pra gente. Bom, essa posição tradicional que a gente chama, né, a mãe sentada com o bebê no colo, onde ela pode também amamentar deitada na cama, ter cuidado para não dormir, né, porque pode esquecer e o bebê lá deitado. Tanto também pode ser por debaixo da axila, colocar o bebezinho também. Então, tem diversas posições que aí a gente pode estar, inclusive, mostrando a elas quando elas vierem também ao serviço. Então, essa é a posição que muitas utilizam, a posição mais comum. Então, a gente observa aqui, o bebezinho tem que estar alinhado, barriga com barriga, certo? A barriga do bebê é voltada para a barriga da mãe, e a cabeça do bebê nessa fossa cubital que a gente chama, nessa dobrazinha do braço. E a mesma mão que a gente faz essa posição, a mão a gente apoia o bebezinho, o bumbum do bebê, e essa outra mão fica livre, certo? Então, tem que apoiar bem direitinho nesse alinhamento para ter um posicionamento correto, certo? E aqui a pega correta, é importante observar a pega no sentido do bebê não pegar apenas o mamilo. Porque se pegar apenas o mamilo, não vai esvaziar a mama, não vai saciar o bebê, além do que vai produzir fissuras, que pode até sangrar, é onde a mãe vai sentir dor, por isso que eu digo que não é normal, então, porque não está uma pega estabelecida corretamente, e aí não vai esvaziar completamente, ele não vai se saciar. É onde a mãe pensa erroneamente que o leite está fraco.
que o leite não está saciando o seu bebê, mas na verdade é que ele não está mamando efetivamente, não está chegando ao leite posterior, que a gente chama o leite gordo, que é o leite com maior quantidade de gordura, que vai justamente saciar o bebê e vai fazer com que o bebê ganhe peso. Se essa mãe está sentindo dor, se ela percebeu que o leite está empedrado, também tem uma técnica para justamente desobstruir a mama? Isso, é justamente nos primeiros dias que a mãe pode observar essa mama cheia. Ah, mas eu estou amamentando, meu bebê está conseguindo tirar o leite, mas mesmo assim eu continuo com minha mama cheia. Isso identifica que a mãe, no momento, está produzindo um leite acima da necessidade do seu bebê, uma quantidade maior. Então, até no começo da mamada, a mama pode estar com essa região areolar mais tensionada, ou seja, mais esticada. E aí vai até dificultar a pega do bebê, correta. Ele não vai conseguir pegar, vai se estressar, vai se zangar. Então, a gente também orienta fazer uma massagem em movimentos circulares na mama toda. E aí, já nesse movimento, a gente já vai observar um pouco de gota de leite descendo. E aí, a gente pode fazer essa expressão. Pessoal, nunca a expressão no mamilo. O mamilo é só o conduto, é só a saída do leite. A gente tem que pressionar, vai e volta nessa região da transição da pele da mama para a auréola. Movimentos firmes de vai e volta, sem escorregar até o mamilo. E aí, tirando um pouquinho de leite, vai diminuir a tensão nessa região e o bebê vai abocanhar melhor. Mas, mesmo assim, tendo essa quantidade ainda aumentada, essa quantidade maior, ela pode fazer do mesmo jeito esses movimentos circulares, que a gente chama as massagens, e pode doar para um banco de leite, né? Que além dela estar evitando uma intercorrência, que até pode ser séria, pode chegar até ter um abscesso e ter que ter intervenção cirúrgica, ela também vai estar ajudando o recém-nascido internado em UTIs. Tendo esses cuidados simples, né, dá para amamentar tranquilamente, nem a mamãe vai sentir dor, nem o bebê vai sentir fome. Com certeza. E aí ela vai conseguir, né, amamentar efetivamente e saciar seu bebê pelos 6 meses. Pois é, vocês viram que realmente é um ato de amor, sim. Acho que doar o leite materno é tão ato de amor quanto amamentar o seu próprio filho, né? Talvez até mais, porque você está amamentando, né, indiretamente uma criança que não nasceu de você, mas que precisa, né? Assim como o seu filho precisa também daquele leite que você nem conhece. Sim, é claro. Muito bonito. Além de ser um processo importante, é um processo que necessita de muitos cuidados. Então, as mulheres que doam porque realmente compreendem a importância dessa doação. Pois é, Bruna, você está vestindo esse colete, as pessoas devem estar estranhando porque ele é diferenciado, né? A gente pode observar que existem 2 mamas, assim como no nosso corpo, no corpo feminino, Isso. né? Bruna, como é que deve ser feita a ordenha? Qual a forma correta de pegar no peito da mãe, conseguir espremer o leite na sua maior totalidade? Isso de como fazer a extração, existem passos que precisam ser iguais para todo mundo, que é o caso da massagem e o caso das orientações de como extrair. Mas cada mulher encontra o seu jeito, a sua peculiaridade, porque como a formação da mama é diferente em cada mulher, às vezes algumas encontram os ductos mais localizados aqui lateralmente, outras mais aqui em cima. E a gente não pode dizer que está certo ou que está errado. Desde que ela faça uma extração que não machuque e que seja eficiente, tá tudo bem. Nós sempre orientamos que ela inicie fazendo uma higiene da mama apenas com água e enxugando com a toalha limpa e seca, sem esfregar, de preferência que não solte pelos. Depois, ela deve desprezar, fazendo a expressão aqui, desprezar os primeiros jatos, para poder iniciar essa extração dentro do frasco estéril. Antes disso, nós sempre pedimos para ela que ela realize as massagens, pressionando a mama com uma mão por cima e outra por baixo, depois que ela faça essas massagens em movimento circular ao redor da mama toda, que ela observe se essa parte escura, que é a areola, também está endurecida, porque isso dificulta, porque por aqui passam partes do ducto que são mais gordinhas, que podem endurecer com muita facilidade. Então, ela deve fazer a massagem aqui, ao redor dessa parte escura, e logo em seguida é que ela deve fazer essa extração mais efetiva.
E, na verdade, essa massagem, ela deve durar mais ou menos algum tempo? 2 minutos, 3 minutos? Isso é muito variável também, de acordo com a mama da mulher. Se essa mama está túrgida, está dura, ela está com mama cheia ou mama engurgitada, essa massagem ela deve durar mais tempo para que amoleça essa mama e faça com que esse leite flua. Porque justamente o engurgitamento é a dificuldade do trânsito desse leite, da ejeção desse leite. Que seria quando o leite está um pouco petrificado? Isso, pedrado, como Né, que as pessoas costumam falar. Exato, isso mesmo. Então, o peito está cheio de leite, mas mesmo assim existe aquela dificuldade de extrair. sair. Exato. É isso, e a massagem, então, facilitaria Exato. nesse processo. Banhos, a gente observa também que nos banhos sai um pouco mais da secreção. Exato. A secreção solta também. A mulher costuma relaxar quando está tomando banho, né? Então, esse leite ejeta. Além disso, a água que cai sobre as mamas realiza um estímulo. Então, nós costumamos orientar as mulheres que façam massagem embaixo do chuveiro, porque isso também ajuda a fluir o leite com mais facilidade. Sendo que é importante salientar, tomar cuidado com banhos quentes, principalmente se as mamas estiverem cheias, engurgitadas. Porque, assim como as compressas, os banhos quentes são contraindicados e elas costumam prejudicar a mama que já está cheia. Antigamente pensava-se assim, está muito cheia a mama, está dura, tem que fazer compressa quente para aliviar. Hoje a gente já sabe que não é assim, é o contrário. A gente não deve aplicar calor, porque se já tem uma produção excessiva ali, a compressa quente ou o banho quente vai piorar. Então o ideal é realizar as massagens, porque só a massagem já vai aquecer, faz a extração e depois aplica uma compressazinha fria para aliviar aquela sensação de ardência que pode acontecer no final da extração. O uso das bombas elétricas, por exemplo, pode prejudicar a produção de leite? Prejudicar não seria o caso, mas as bombas elétricas elas são mais eficientes quando esse leite já está mais solto, mais fluido, quando o bebê já tem mais meses de vida e já mama com mais frequência e mais facilidade na mama da mãe. Então, o ideal é que essa bomba ela seja usada a partir do 4º mês, do 6º mês do bebê. Agora, se ela for usada de forma inadequada, ela pode sim machucar a mama. É mesmo? Mas pode diminuir também o volume de leite produzido? Se essa mulher não tem estímulo de sucção do bebê na mama e ela está apenas extraindo o leite na bombinha, pode sim diminuir, porque não é tão eficaz quanto a sucção do bebê. Bruna, após retirar esse leite, o que é que as mães devem fazer? Seja para doar ou seja também para armazenar para o uso doméstico? O mais importante é que esse frasco seja de vidro com tampa plástica, seja esterilizado, né? Faça a extração sempre colocando a data e a hora que você iniciou o processo de extração. Extraiu esse leite, se for guardar na geladeira, você pode guardar esse leite por 12 horas. Se for guardar no congelador, no freezer, por 15 dias. E após a pasteurização, por 6 meses. Mas vai depender do uso que esse leite vai ter posteriormente. Como é que esse leite vai ser utilizado? Vai ser oferecido para o bebê? Em que momento? Como assim? Então, a gente precisa saber a dinâmica dessa mulher para poder entender. Em casa, quando a mãe resolve, portanto, congelar um pouco do leite humano, para descongelar, qual é a forma correta? Banho-maria, com a temperatura amena, em torno de 40 graus, permanente, para que esse leite descongele sempre na mesma temperatura. Nunca tirar o leite e deixar lá em cima da bancada, descongelando naturalmente, porque a parte externa do frasco vai atingir uma temperatura mais alta mais rápido. E a parte interna vai estar mais gelada e isso pode causar uma deterioração do leite. Então, o ideal é que descongele por completo no banho-maria. E por que, às vezes, os frascos trincam quando as pessoas vão tentar descongelar? O choque térmico, temperaturas muito altas e o manejo pode estar inadequado. Certo, então a forma realmente correta deixa um pouquinho em banho-maria. Você não deve esperar aquela água ferver. Tem algum problema? Não. Nunca ferver. Sempre uma temperatura de 40 graus. Se não tem o termômetro,
Se não tem como fazer esse controle, observa se essa temperatura ainda é agradável ao toque e deixa esse leite lá descongelando. Começou a perder um pouco da temperatura, adiciona um pouquinho mais de água quente, mas deixa sempre esse leite descongelando numa temperatura que não seja alta demais, porque quando o leite é superaquecido, ele se deteriora também. Bruna, e hoje você trabalha no banco de leite, tem contato com as mães, tanto com mães doadoras e também com mães que precisam receber leite de um banco para ofertar aquelas crianças que tanto precisam, estando na UTI ou mesmo sendo bastante prematuro, tendo alguma indicação. Sim. Qual a realidade que a gente vive hoje aqui em João Pessoa de estoque de leite materno? Graças à conscientização das pessoas, das mulheres, das instituições de saúde, nós estamos recebendo quantidades maiores de doação de leite. Mas, devido à nossa vida cotidiana, agitada e todo o arcabouço que nós percebemos na sociedade também, cada dia mais nascem bebês prematuros. Então, a ponto que os nossos estoques aumentam, a nossa necessidade também aumenta. Então, as doações de leite, elas nunca costumam ser suficientes. A gente sempre precisa de mais. Sempre precisa de mais, porque a dinâmica é realmente essa. Pois é, e aquela história de que a mãe às vezes fica com medo de doar porque talvez falte para o seu filho, isso deve ser levado em consideração? Não, porque essa mulher que está doando leite, ela percebe que há um excedente. E quanto mais ela estimula, massageia e extrai, mais leite é produzido. Aqui na nossa mama existe a ação da ocitocina, né? Quando esse leite está sendo extraído. A partir do momento que eu extraio quantidades significativas de leite aqui, são enviados sinais para o meu cérebro dizendo, produz mais, porque está se consumindo mais. Então, quanto mais você tira, mais produção você vai ter. Então, não vai faltar. E também nos intervalos dessas produções, dar uma boa descansada também auxilia. Com certeza, é muito importante. Eu costumo dizer para as mulheres que não há amamentação com sucesso, nem doação de leite com sucesso, se ela não relaxa, se ela não tem um momento para ela, se ela não namora, se ela não tem um tempo para a família ou para fazer atividades que a satisfaçam. Se sobrecarregar, não é bom nesse sentido. E é importante que a mulher também se prepare psicologicamente para isso, porque principalmente as mães de primeira viagem, quando elas dão à luz, elas percebem que a rotina muda bastante e aí aqueles problemas dos primeiros dias vão tomando conta, né? Então muitas vezes a mãe precisa relaxar, mas não consegue, ela não se entrega ao relaxamento porque está ali com a cabeça ligada ao filho, ligado ao que ela não conhece, ligado aos parentes que estão fazendo uma pressão, que estão dentro de casa, né, enchendo a casa dela, que às vezes a gente sabe que é para ajudar, mas também muitas vezes acabam atrapalhando um pouco pelo excesso de visitas, enfim, é preciso que a mãe também tenha essa consciência de que para amamentar é preciso sim relaxar um pouco, né? Tem que se desligar mesmo, por mais que seja difícil, precisa se trabalhar para conseguir isso. É importante não só que a mulher compreenda, mas também que as pessoas que estão ao redor dessa mulher compreendam que ela está passando, o companheiro dela, ou a companheira, ou ela sozinha, se for uma mãe que não tenha uma pessoa nesse sentido, compreendam que essa mulher precisa de um espaço e de um momento apenas para amamentar e se cuidar, porque é desgastante. Então, por isso que eu falei anteriormente que é tão importante uma equipe que acolha essa mulher durante a gestação para que ela vá se preparando, compreendendo a importância da lua de leite, que é esse período dos primeiros dias que essa mulher precisa ficar um pouco mais isolada em casa, cuidando do seu bebê, de si, se vinculando. Então, além disso, além dessas questões específicas, né, as dificuldades, é importante salientar se essa mulher tem uma equipe de qualidade, se essa mulher tem sido acompanhada por uma doula, por exemplo, ela costuma ser menos ansiosa, ter mais segurança, porque são mulheres que acompanham ela e tiram todas as dúvidas e sempre ficam disponíveis. Assim como existem doulas pré-parto, existem doulas pós-parto, que costumam auxiliar nesse momento de transição, quando a mulher está amamentando, e são, assim, verdadeiras fadas.
Pois é, e principalmente nesse momento, né, que a gente tem tantas dúvidas, né, as mamães não conhecem bem o procedimento, pedir ajuda a um profissional deve ser realmente o melhor caminho a ser seguido. Bruna, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação, que foi de grande valia para a gente. Esse é um tema de extrema relevância, né? E quanto mais a gente puder divulgar, né, tanto a importância da amamentação, quanto também da doação do leite humano, acho que é muito, muito bem-vindo esses espaços. Sim, claro. Eu fico muito grata também pela oportunidade e reafirmo a importância de sempre estar esclarecida e de buscar informações e empoderamento através das rodas. Aqui em João Pessoa existe um arcabouço grande de espaços onde essa mulher pode buscar informação, além de equipes de qualidade e profissionais que podem auxiliar também nesse sentido, assim como a instituição aqui, a Cândida Vargas. Ok, Bruna, obrigada. Então fica a dica para você, certo? Você que está gestante, você que é mamãe de primeira viagem, ou então que está com dúvidas mesmo sobre a amamentação, peça ajuda. Busque ajuda e não desista da amamentação. O programa Primeiros Passos vai ficando por aqui. A você uma ótima semana e a gente se encontra na semana que vem.